Fala pessoal, Ariel aqui, espero que todos estejam bem. Dessa vez vamos para o case 9 e esse case aqui foi um case meio corrido aqui para poder organizar os scripts aqui, dá tempo de subir pro ar ali, naquele horário que a gente combinou, meio-dia às quartas-feiras, mas de repente atrasa uma hora, meia hora aí, não sei, vai depender de algumas coisas que simplesmente a rotina apertou, mas beleza, vai estar no ar. E a ideia aqui é o quê? Trabalhar com séries temporais. E trabalhar com séries temporais, eu vou pegar o índice indiano, o índice da, tipo o Ibovespa deles, é o BSESN, eu nunca sei pronunciar as letras aqui, mas beleza. E poderia usar para outros, poderia usar para vários outros, mas nesse caso aqui é porque simplesmente foi um trabalho da faculdade, aí eu peguei e aprimorei algumas coisas que não envolvia séries temporais, mas envolvia notícias, na verdade. E aí eu quis pegar essa ideia de, já que as notícias estavam ali, assim, estão disponíveis no Kaggle, poderia trabalhar com outras notícias também. Mas aí eu achei essa sobre notícias da Índia e coisas relacionadas aí, mercado financeiro também, muitas coisas nesse sentido. E eu quis trabalhar com uma série temporal para prever o índice e também usar as notícias para ver se eu conseguiria melhorar essa precisão da previsão. E vamos ver o que que dá aqui, né? O que dá pra fazer. Tem os pacotes que eu usei aqui, ok? E vou trabalhar também com redes neurais aqui, Arima, falar um pouco mais sobre alguns conceitos importantes de séries temporais, mas não vou entrar em tantos detalhes assim. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aqui que eu respondo. Se eu não souber, eu vou atrás aqui, eu falo também, não tem problema nenhum, até porque é um universo muito. É um universo, é outro universo, né? É imenso isso aqui. Mas vamos lá. Esses aqui são os principais pacotes que eu usei. E vamos ver. Aí o que acontece? Aqui, não sei se, deixa eu ver, o zoom aqui tá. Vou dar um zoom aqui para aumentar. Beleza. Aqui foi o script que eu usei para poder baixar, na verdade, a data inicial que eu coloquei aqui, 2005, foi quando eu peguei. 2019, ali foi o limite por causa das notícias. As notícias estão mais ou menos nesse range aqui. E aí você faz o download ali com o ticker, já mostrei isso em outro vídeo aqui que foi sobre Reinforcement Learning, mas é basicamente o mesmo script aqui e só vem no dataset aqui CSV. Esse CSV eu vou subir, todos os outros são extensos, então não, assim, 200 megas, 100 megas, coisas assim. Então eu não vou subir, mas vou mostrar como que eu fiz o tratamento, você faz o download na sua máquina aí, vou colocar o link do Kaggle e mostrar mais para frente aqui quando chegar nessa parte. Mas, assim, é isso. Baixei aqui, isso aqui vai estar disponível para vocês. Então, a coluna aqui, como é que tá? Close, aqui é o fechamento ali, ponto de alta, mínima, abertura, tudo mais, e o volume negociado. E é o describe, né, disso. E tem também as colunas de data, aqui eu não vou... Enfim, a data eu coloquei como index aqui já, porque está em memória, aqui o notebook. Mas tem a data também ao lado ali. Isso aqui é só o describe, a data não aparece. Beleza. Mas ali eu vou mostrar depois como é que ficou. Mas aí a ideia aqui, vamos trabalhar com um fechamento. Eu quero prever o valor do fechamento. Isso aí pode ser usado para várias outras coisas, pode ser usado para, de repente, prever algum índice também que você queira saber. De repente, aí você vê o seguinte, qual a ideia aqui também, a ideia principal? Que de repente, só prever os valores, usando dados históricos, de repente, não tem uma precisão muito boa. Então, você precisa colocar dados externos para poder ajudar. Que dados são esses? Como encontrar? Então, aí que está a dificuldade. Então, por isso que não fui atrás de notícias aqui do Brasil para pegar, juntar com o Ibovespa, mas poderia fazer isso também. Só ter acesso, só ter disponível e brincar com isso. Isso aqui simplesmente estava no Kaggle, essas notícias do índice indiano, e achei interessante. Índice indiano não, sobre a Índia. E quero ver se tem essa relação também, né? Porque às vezes não está certo, mas vamos lá. Se tem valores nulos aqui, porque muitas vezes eu estava rodando o script e tinha valores nulos, e aí, dependendo do horário do dia, dependendo uma série de questão de resposta de API, alguma coisa assim, pode dar problema. Assim, só temos que agradecer, a API é de graça, então a gente não está pagando por isso nem nada. Beleza, está disponível, alguém pegou e fez, que bom que alguém pegou e fez. Mas qualquer coisa você pega o dataset aqui, que vai estar disponível também no repositório. Esse dataset aqui não é extenso. E aí o que acontece? Um plot para poder mostrar como que está essa série.
ali desde 2005 até 2019, ali o finalzinho, aqui quase batendo 2020, ok? E aí o que acontece? Aqui eu vou tentar falar um pouco mais devagar, para tentar explicar um pouco mais alguns conceitos, porque não é tão trivial e pode ser algo muito novo, até mesmo para quem vem da área de estatística, muitas vezes pode esbarrar em algumas barreiras aqui, tem algumas séries de dificuldades aqui também, então não saberei tudo, claro, mas isso eu nunca vou saber tudo de nada, né? Que bom, né? Que a gente vai estar sempre buscando. Quanto mais a gente, a máxima socrática aí, né? Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada e vai buscando cada vez mais e não está satisfeito nunca. Isso é ótimo. Senão a gente ia ficar com tédio, né? Se soubesse tudo, mas beleza. E aqui acontece. Aí a ideia é de como que é composta ali uma série temporal. O que que tem? Porque isso aqui, qual a diferença de uma regressão linear para uma série? Aqui, principalmente na divisão dos dados, vocês vão entender isso muito bem. Mas aqui eu tenho uma ideia sequencial. Tem uma ideia sequencial que a ordem importa. Eu vou mostrar isso na divisão de treino e teste ali, treino, teste split, mas como que é feita essa composição? Vamos decompor essa série, vamos ver como que ela foi constituída. Aí qual decomposição eu uso? Primeira coisa, eu fiz um reassemble para ser semanal, aqui o week, e essa decomposição desse índice tem alguns jeitos de fazer isso. Eu vou usar o modelo multiplicativo e o modelo aditivo também para ver se faz sentido. E esse aqui é o formato que eu espero dela. Esse aqui é a minha série, lembra aquele plot? É isso aqui. Esse plot aqui em cima é isso aqui, nesse quadrante. Aqui é minha tendência da minha série, e aqui é sazonalidade, e aqui são meus resíduos. O que eu preciso pegar daqui? Primeira coisa, vou usar multiplicativo ou aditivo. Eu usei os dois para poder ver como que seria esse resíduo aqui. Esse aqui é o principal desse quadrante. Eu vou voltar aqui, só deixa eu descer aqui. Por exemplo, aditivo, como é que ficou? Ficou essa linha aqui no meio. E aí, deixa eu descer aqui, olhando o OBS aqui do lado também, para ver se está aparecendo o texto. Vamos lá, vou ler até com vocês aqui. Mas qual a ideia? Nessa decomposição aditiva, esse ruído foi capturado. Eu não quero isso. Eu quero justamente que sejam aleatórios. Eu não quero que capture. Então, essa linha não é para ficar aqui. Por isso, vou usar o multiplicativo. Que aqui, essa linha preta, é se está capturando meu resíduo ou não. E é isso que eu quero. Eu não quero que passe aqui em cima, não quero que capture nada. Eu quero que seja realmente aleatório. E outra coisa, assim, outras coisas importantes, tem muita coisa importante aqui, mas outras coisas importantes, é que com isso eu consigo ver a tendência. Se está subindo, se está caindo, qual momento. Isso aqui, se você quiser fazer uma regressão para isso, justamente para olhar só a tendência, quero prever a tendência de alguma coisa. Você vai decompor sua série, você vai pegar a tendência e aí você vai fazer essa projeção. Só que não é algo linear. Então a gente precisa acrescentar alguns graus de polinômio ali, de repente 2 graus, 3 graus, não sei. Você vai fazer os testes aí para poder pegar essas curvaturas que tem, para você saber qual momento que está tendo a tendência, porque isso aqui são anos, né? Isso aqui são 15 anos, mais ou menos de idade, né? 2005, por aí, até 2020. E sazonalidade. Tá vendo que, assim, tem um comportamento sazonal, tá tendo alguns picos ali, isso aqui eu tô olhando de forma semanal, né? Fiz meu resample. Poderia manter mensal, poderia olhar diário, poderia olhar por hora, não sei, depende dos seus dados, depende de como é que estão. Você vai usar no varejo, vai usar alguma coisa, quero prever ali qual o pico do dia ali que está tendo mais vendas, ou qual o pico do ano. Então você usa sazonalidade para isso. Você tentar antecipar a tendência, tentar olhar de forma. Tentar olhar com uma outra visão, né? E qual a ideia aqui? É saber quais semanas do ano que eu tô tendo esses picos, saber quais meses, quais horários do dia, para poder fazer ações e antecipar isso. Eu já espero uma certa demanda e vou antecipar isso. Você pode fazer isso de diversas formas. Black Friday faz parte disso também, para você poder identificar ali, tentar prever qual demanda que vai vir, você ajeitar, fazer uma precificação, ajustar a elasticidade do preço ali, demanda e preço ali, de acordo com quantidade de pessoas esperadas ali para comprar seu produto, né, oferta e demanda, você vai ajustando.
Tem muitas formas aí também, vai mais pro lado da economia, tem algumas coisas de econometria também para você poder entrar mais nesses detalhes ali, que mistura economia com estatística, é bem interessante. O foco não é bem esse, né? Tem até a distinção ali de ciência de dados para econometria, econometria que é mais ir atrás do causador, tudo mais, tem toda uma exploração diferente. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso, só mostrando a diferenciação, a diferença disso, né? Mas beleza, não é o foco aqui. Só para saber que existe também. E aí o que acontece? Quando eu vou juntar aqui, você vê que eu coloquei nesse dataset, aqui ó, peguei o multiplicativo, calma aí, decomposição multi, como é que foi feito aqui, sazonal decompose e tal, o próprio pacote tem isso, né, que se eu quiser subir, só para ver qual é o pacote, é do próprio stat model, então você pode puxar aqui, mas vamos lá. Vou mostrar aqui que você pode colocar em formato de data frame, você faz essa decomposição e aí você tem esses valores. O que significa também? Quando você decompõe, o que você consegue ver dessa série? Minha série é isso aqui. Isso aqui é meu resíduo, isso aqui é minha tendência, isso aqui é minha sazonalidade. E você pode fazer previsões isoladas. Sem contar que, quando eu falei tendência ali, você acrescenta grau de polinômio, né? Quando eu falo, se eu quero ver algo sazonal, quando eu quero fazer essa previsão aqui, pensa em algo cíclico. Pensa em algo que você vai ter uma função sinusoidal ali. Cosseno e seno ali você usa para poder pegar essas curvas ali. Você não precisa fazer uma transformada de Fourier completa, mas você pode usar uma rápida ali de Fourier, alguma coisa assim. Mas o caminho é esse. Então, não vou trazer aqui, se quiser eu trago um outro vídeo específico, mas não foi o foco, então não precisei disso. E o que acontece? Aqui, como é que funciona isso aqui? Esse valor aqui é constituído por uma multiplicação desses aqui. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Espera aí. 65, 5.3, peraí. 37, é porque o microfone está em cima do teclado, mas beleza. Isso aqui tudo, na verdade eu vou fazer diferente. Vou trazer aqui, ó. Isso aqui vezes copiar e colar, mais fácil, né? Vezes o meu resíduo aqui. Aí você pode prever o resíduo, assim, aleatório, né? Mas aí tem formas de avaliar o ruído tem formas de avaliar o ruído e tudo mais, mas vamos lá. O valor que está aqui é o mesmo valor daqui. Ah, tem uma diferença de um ponto ou outro, sim, provavelmente por causa de decimais aqui. Mas é isso aqui, pega só o número inteiro. Isso aqui já atende. Aceite. Aceite que é só para assim, saber como que isso aqui foi, como é que esse valor foi gerado. Você vai ter uma tendência, você pode ver se está crescendo, se não está crescendo, aí você vai ver o impacto sazonal ou não. Aqui você vê que está abaixo de 1 e tudo mais. E o resíduo. E com base nisso você consegue chegar nesse valor. Você não vai ter o valor exato, não vai ter uma visão disso, a gente vai ter uma previsão para ver se chegar nisso, mas está aqui. Eu vou deletar essa célula aqui, mas sabe que foi isso, sabe que foi essa a constituição. Eu acho importante frisar bem isso aqui para a gente entender como que é construída uma série, porque a partir disso, muitas vezes a gente só tem data, que eu falei que estava como index, a gente só tem data e o valor. Aí o que eu faço com isso? Então você pode fazer muita coisa com isso. Tem muitos dados, você pode, muitas informações você pode extrair desses dados e pode decompor por semana, por mês, por hora. Aí você vai vendo também como que está a granularidade dos seus dados e você vai atingindo mais seus objetivos de negócio, né, de acordo com isso. Aí o que acontece? Vamos lá. Aí a gente tem que fazer o seguinte. Aqui a série tem alguns ruídos, alguns picos ali, e eu quero ver a média móvel ao longo do tempo. Lembra da época do Covid, que estava todo mundo falando, mostrando na TV? Como é que estava a média móvel? Como é que a gente vai? Para que serve também, né? Aqui a gente quer fazer essa medição ali da média, e essa mudança ali, a variabilidade ali, eu vou ver pelo desvio padrão ao longo do tempo. Ver se houve alguma quebra de padrão, alguma coisa assim, é isso que a gente está buscando. E a gente vai suavizar essa curva. Aqui é o cálculo da média móvel ali, você pega ali, você faz o rolling ali de 50, janelinha de 50 ali. Os dados estão em dias, estão em mês, estão em dias ali, são diários. Por isso que agrupei para semanal, porque ia ficar muita coisa. São 3 mil e poucos, 3 mil e quase 3.700 dias que tá dando ali.
50 aqui, a janelinha vai de 50 e 50 fazendo essa rolagem. Ele vai pegar essa média de 50 e 50 de desvio padrão também. E aí, você pode ver o seguinte, onde teve maiores picos aqui, tá vendo? Teve um pico aqui, outro pico aqui. Você vê que o desvio padrão, esse aqui é o desvio padrão. Tá até aqui na legenda também. Eu poderia botar lá de cá, ficou legal, mas beleza. Você vê que o desvio teve um pouco mais de aumento junto com esses picos. É porque teve mais diferença ali, teve mais variabilidade desses dados. E, assim, é bom para a gente poder ver como é que estão esses dados, para a gente ver o que consegue extrair disso. E também, por quê? Eu quero fazer a previsão. Para fazer a previsão, eu preciso extrair alguns parâmetros dessa minha série. E para extrair isso, eu preciso, além de decomposição, a decomposição é mais para auxiliar, na verdade, nem vou usar aqui. Só trouxe porque é interessante saber como é que é construída uma série. Mas aqui é mais para questão de atingir esses parâmetros, saber quais são esses, que a gente está pensando em. Aí a gente vai construir modelos primeiro da década de 60, 70 ali, década de 60 e 70, que são modelos autorregressivos, né? Vou usar valores anteriores para prever novos valores. Quantos anteriores vou usar? Como é que eu vou fazer cada coisa? A gente vai chegar lá. Vamos lá. Que eu falei do train test split. Aqui está aparecendo direitinho no gráfico. Vamos lá. Sempre acompanhando o OBS aqui também, senão estou falando uma coisa e não está aparecendo na tela, mas beleza. E aí o que acontece? Aqui a ordem importa. Então, eu não posso fazer train test split. Não posso fazer aquela questão aleatória ali de fatiar meus dados 80-20, 30-70, tanto faz. Pode ser 99-1. Aqui eu simplesmente vou pegar os 3.000 dias, os primeiros 3.000 dias e depois no finalzinho dos dados de teste vão ser 3.000 dias para frente. Aqui está excluído, aqui está incluído, mas beleza. É isso mesmo? É isso mesmo. E aí o que acontece? Começa o índice 0 ali, beleza? Mas aí você tem o seguinte, você tem a ideia aqui, 3.000 dias ali, quase 10 anos de dados, para a gente poder fazer a previsão ali, quase 2 anos que a gente vai usar para teste. Fazer a previsão e a gente vai testar. Tem uma série longa, tem uma série extensa, então vai ser bom para isso. Eu vou mostrar também como que a rede neural vai ser impactada por isso, mas vamos lá. Divisão foi feita. Aqui, antes, eu preciso ver se ela é estacionária. O que é isso? Eu preciso ver se a média e a variância são constantes. Lembra daquele negócio de homocidasticidade e por aí, por aí. Mas é isso que eu preciso avaliar dela. Eu preciso chegar aqui, estou usando a de Fuller aqui, deixa eu ver onde que eu escrevi isso. Aqui, ó, o teste de Fuller, na verdade. A de Fuller que eu estou, na verdade, é ADF, né? Que é Augmented Dick Fuller. Que a ideia é o quê? É a questão de chegar numa raiz unitária. Tem um cálculo para poder chegar a isso, não trouxe. Acabei não trazendo fórmula para cá, e fica muita fórmula também, tem muita fórmula aqui, mas não trouxe para cá. Mas pensa assim, aquela regressão linear que eu mostrei, o modelo autoregressivo não está muito diferente daquilo. A diferença é que quando você fizer a regressão, você fez a regressão ali, vamos fazer, por exemplo, usou um dia anterior para poder prever você está no dia atual, dia 0, ali, não, assim, você está no segundo dia. O primeiro dia já ocorreu, você está no dia 2. Para prever o dia 3, você olha o dia 1. E aí, chegou no dia 3, beleza. Para prever o dia 4, você vai olhar os dias 1, 2 e 3 para tentar melhorar, para tentando melhorar, para tentar chegar nessa previsão. Você pode usar apenas um para trás, pode usar toda a série histórica, e aí você vai ajustando para poder prever os próximos. Isso é autorregressão. Até escrevi errado aqui. Testar para função para testar a estacionalidade. Nossa senhora, isso aqui é teclado mesmo. Que digitar certo na cabeça foi, pelo menos, mas beleza. E a ideia aqui é chegar a uma raiz unitária para poder identificar uma média e uma variância constante que eu preciso para poder extrair meus parâmetros para colocar no modelo. Mas vamos lá. Vou pegar primeiro os dados com esse fechamento aqui, com esse close, do jeito que está. E vamos ver o que eu tenho. Aí é aquela coisa, hipótese alternativa, hipótese nula. Aqui, acabei não colocando aqui em cima, mas aqui, abaixo de 0,05, né, eu caio na minha hipótese alternativa. Isso aqui eu caio na minha hipótese alternativa, quando está abaixo de 0,05, com esse intervalo de confiança. Os dados são estacionários.
E aí, até botei a mensagem aqui também, né? Forte para rejeitar a hipótese nula ali, tudo mais, dados são estacionários. Ou então, evidência fraca e a série temporal não estacionária, quando eu estou na minha hipótese nula. Beleza. Vai ver que eu tenho muito teste de hipótese aqui, porque base da ciência de dados é estatística, mas beleza. Aqui tem questão de legs foram usados, p-value ali, como é que tá cada coisa. Pode olhar mais detalhes aqui do teste ali, questão de força, tudo mais, pode ir mais atrás disso se quiser também. Mas aqui o que eu preciso é isso, a série não estacionária. Aqui, ó, também. Esse foi o que eu botei no Markdown. Isso aqui é a resposta, evidência fraca, hipótese nula, série não estacionária. Coloquei aqui embaixo que não é estacionária, ok? Então vou tentar uma aplicação de log aos dados. Aí vamos fazer essa aplicação de log, que ele vai reduzir a heteroscedasticidade, que é essa mudança de variância ali, variância, média, tudo que eu quero ver, para tentar colocar uma forma mais linear da minha série, e aí sim ver se ela é estacionária. E vamos aplicar transformação de log aqui, no NumPy tem pacote bom para isso. Vamos ver como é que fica. Fazer o rolling ali de 24 também. Então, é o período que eu coloquei de janelinha para poder virar. E vamos plotar isso. Aí você vê que aqui, ó, você tá assim com um gráfico aqui visualmente, batendo o olho. Acho que mudou alguma coisa, acho que não mudou. Você vê que não teve tanta mudança, você mudou a escala. Aqui, ó, você olha isso aqui, ó. Tá indo de 8.8 mais ou menos ali, um pouco abaixo, tá indo 8 mais ou menos. Até 10 a 11 mais ou menos aqui a gente tinha outro padrão aqui de escala. A informação é a mesma, você só está mudando um pouco o formato que você vê os dados. E qual a ideia? Drop de valores nulos ali também, porque você tem... Quando você empurra essa janela para frente, você acaba gerando valores nulos ali nos seus dados. Você está empurrando cada dia para frente e de acordo com sua janela. Está empurrando 24 dias para frente, por exemplo. E o que acontece? Vamos ver se é estacionário, se não é. Ficou nesse formato aqui, são os logs, ok? Vamos testar isso. Ficou assim. E aí o que acontece? O teste, como é que está aqui? Continua ainda com uma evidência fraca, que reduziu o p-value. Já estava 0,7, se não me engano. Deixa eu ver aqui. 0,71. Aqui foi para 0,20 alguma coisa. 0,25. Ainda não é estacionário. E o que a gente faz? A gente precisa fazer mais transformações, até transformar em estacionário, senão eu não consigo extrair parâmetros aqui. E a ideia aqui, na verdade, são diferenciações, são modos de fazer diferenciações, tem outros modos também, você pode fazer outras coisas, para poder extrair a tendência, você extrai a tendência, você extrai a sazonalidade, você extrai esse tipo de coisa. Até botei aqui, ó. Diferença eu vou aplicar agora a diferença do log que eu fiz para a média móvel. Que ele faz o quê? Remove a tendência a longo prazo de uma forma mais suave, uma diferenciação simples. Então, estou indo para mais diferenciações para poder ver como que eu consigo chegar nisso. Aí eu tenho meus dados aqui, que eu tenho os dados de treino ali log, menos a média móvel, como é que vai ficar. Vejo, e aqui, ó, você vê que mudou o formato, eu consigo ter algo mais constante. E agora... Calma aí. E agora, você vê que o que acontece? Aí tem alguns parâmetros aqui, o número de legs foram usados e tudo mais. P-value aqui, você vê que está negativo, você está 1,27, isso, aquilo, mas elevado a menos de 12, tá bem baixo. E aí eu consigo sair da minha hipótese nula para a minha hipótese alternativa, que é o quê? Evidências podem rejeitar a hipótese nula, minha H0, e agora os dados são estacionários. Ótimo. Agora sim eu consigo olhar para isso aqui e ter parâmetros para poder me basear, que eu consigo ver a média, eu consigo ver a variância, consigo ver isso de forma mais constante, porque eu consegui chegar à minha raiz unitária. E aí, o que eu vou pegar daqui? Eu vou usar um gráfico, é um correlograma também, mas é de Lollipop, que aqui o que eu quero é chegar nos parâmetros do meu ARIMA, meu modelo autoregressivo, que é o PDQ, PDQM, e coloquei aqui a explicação de cada um, como é que é feito, porque a fórmula, quando você pega, é isso aqui. Tem as operações ali que são feitas com PDQ e PDQM, e o que é cada um aqui. Eu coloquei a explicação, você pode olhar com calma aqui também, tem a minha diferenciação, meu D, grau de diferenciação, período de sazonalidade, tudo mais, a ordem autorregressiva ali, quantos valores passados são usados para prever o próximo e tudo mais. E aí,
como é que isso é feito? Assim, vamos tentar analisar graficamente. Isso aqui depois você olha com calma, pode pegar a fórmula na internet também, depois eu pensei em trazer para cá, mas ia ficar muito tempo ali na parte teórica e ia ficar muito extenso. Que eu estou tentando fazer alguma coisa mais rápida também, que eu tentei simplificar e trazer para cá algo que realmente dê tempo de encaixar no vídeo e encaixar também na... Assim, não que eu tenha um tempo específico ali, mas é questão de dar tempo de estar no ar na quarta-feira, meio-dia. Vamos lá. Tem uns gráficos aqui, minha autocorrelação, minha autocorrelação parcial, que aqui, tá aqui, ó. O que eu quero tirar daqui? Na verdade, isso aqui é só um pedacinho desse aqui, na verdade você pode usar só esse, se você quiser. Teve uma mudança também no pacote, o parcial, agora tem que usar esse YWM, depois pode ver com mais calma, mas tem na documentação explicando que tem que usar isso agora. Zero falso aqui, porque simplesmente não vou usar o zero ali, vou usar a partir do primeiro mesmo, a partir do primeiro ponto. E o que é isso aqui? Isso aqui foi a número de legs que eu defini e tudo mais. Mas o que eu quero extrair daqui? Essa faixa azul é meu intervalo de confiança. Eu quero ver se esses pontos aqui, se eles estão autocorrelacionados, independente do tempo aqui. O tempo vai variando, isso aqui são períodos de tempo. Quero ver se os períodos anteriores afetam os períodos futuros. E aí você vai vendo que até aqui ela está fora do meu intervalo de confiança. Até aqui está afetando. Para cá já não começa a ter muita diferença. Esse aqui é o intervalo de confiança de 95%, que é o padrão. A não ser que eu faça modificações ali. E eu consigo ver se está tendo alguma relação ali, minha correlação de pontos passados influenciando pontos futuros. É isso que eu quero ver em quantos pontos, como é que estão. É isso que eu quero extrair. Mas assim, isso muitas vezes, para poder entender mais os dados, interpretar mais os dados, eu precisei usar isso aqui para poder ver como é que estavam, mas eu usei um método aqui que eu vou mostrar como é que foi. Isso aqui não é para se assustar também, não tem muito mistério. Mas qual é a ideia aqui? Isso aqui é para eu poder colocar esses valores aqui, ó. PDQ, PDQM. Isso aqui são os maiúsculos, mas beleza. É mais voltada para sazonalidade e tudo mais. E critério de informação, isso aqui é o Ike, né? Ike, algo assim. Agora não sei como é que pronuncia. Mas o que acontece? Eu usei aqui o AutoArima, que eu vou pegar meus dados sem aquela minha segunda diferenciação, pegar com uma diferenciação ali que foi com o meu log. E aqui eu vou simplesmente ver quais são os melhores hiperparâmetros aqui para o meu modelo. Como é que eu vou buscar isso? Se eu não tivesse isso, se eu não tivesse assim, preciso disso. A ideia é o quê? Preciso disso aqui? Preciso para poder saber como é que meus dados estão, o que eles estão querendo me dizer, e se eu quero extrair algum insight disso também. Mas, na prática, poderia usar para outros tipos de algoritmos ali, aí sim eu uso esses números ali, esses valores. Mas mais para poder ter algo visual, da mesma forma como a gente olha um modelo de classificação e regressão comum ali, a gente vê se os dados estão correlacionados, se não estão, como é que está tudo ali certinho. E aqui a ideia é encontrar isso de forma automática. E ali, rodando meu modelo, poderia colocar alguns critérios ali para rodar também, que você, na hora que vai rodar, tem outras formas de buscar esse AutoArima. Eu posso simplesmente usar um limite mínimo de P, um limite máximo de cada parâmetro de P, Q, D, por aí vai. Poderia usar o mínimo e o máximo de cada um deles para poder colocar aqui e ele ia fazer a busca. Mas isso aqui também serve, também atende. E é muito usado, isso aqui é muito usado, esses valores aqui. É muito importante para você pegar. Mas beleza. Aqui são os melhores parâmetros ali que ele encontrou, os melhores valores para meus hiperparâmetros, que hiperparâmetro é modelo, parâmetro é questão envolvida ao algoritmo, né? Mas hiperparâmetros nada mais são do que parâmetros dentro da função, né? Quando você pensa em programação. Então, dá um nó na cabeça, mas é isso aí. Hiperparâmetro mexe na estrutura do modelo ali. E cada vez que você muda um hiperparâmetro, você construi um novo modelo. Mas vamos lá. O que importa daqui? Rodei a AutoArima ali, beleza. Toda vez que eu pegar, rodar meus dados ali, tirar a diferenciação ali, vou jogar aqui no AutoArima, vai funcionar? Não é toda vez.
Por isso que é importante saber o que está acontecendo aqui, porque aqui eu usei o log e atendeu muito bem. Poderia usar a diferenciação, poderia usar os dados comuns ali, sem transformação nenhuma para ver. Testa aí, vê o que ele consegue pegar e ver se vai fazer uma boa previsão. Provavelmente não, mas beleza. Já fez o teste? Já fiz o teste para poder saber qual que eu usaria. Mas beleza. Isso aqui é minha previsão. Isso aqui são meus dados de teste ali que eu usei e estou fazendo a projeção para ver como que estão se comportando. Eu usei aqui duas métricas aqui, RMSE e o MAP, que são as principais aqui que, assim, tem outras, tem muitas outras na verdade, mas isso aqui atende muito bem, são assim, para ter uma visão geral. Quero pegar uma coisa muito específica de acordo com o meu problema de negócio. Aí você pode modelar uma métrica também, você pode fazer combinações de métricas, mas beleza. O que eu preciso daqui? Meu mapa aqui. Primeiro RMSE, né? Que eu botei a função aqui, mas fiz aqui embaixo. RMSE 004. Então, pega até a segunda casa decimal. 004. MAP 35% ali. 0,35. Tá excelente. Tá prevendo muito bem a distância ali dos meus dados de teste com os meus dados previstos. E está ótimo. Mas beleza. Vamos ver se a gente consegue aprimorar colocando uma rede neural aqui. E LSTM, que é o Long Short Term Memory, que é o quê? Qual a ideia aqui? Lembra que eu falei, não sei se você está vendo o vídeo na sequência também, mas eu falei lá atrás, e agora não vou lembrar, eu acho que foi na parte de Reinforcement Learning, que eu usei redes neurais também. Que ali eu estava falando sobre questão de Vanish Gradient, que eu estava fazendo meu cálculo de minhas derivadas parciais ali para chegar no meu gradiente. E ali eu estava vendo se... que assim, eu vou ajustando, fazendo a minha otimização para poder ver se eu estou descendo, se eu não estou descendo ali, encontrando meu mínimo local, mínimo global, máximo, por aí vai. E ali, chega uma hora que o gradiente pode estar muito próximo do zero, pode chegar a quase a zero, e meus pesos vão ser influenciados pelo gradiente. Nisso, ele vai fazer com que, simplesmente, ele vai perder informação. E aqui, por ser uma série muito extensa, que são quase 20 anos de dados, são 15 anos ali, quase 3.700 dias, 3.659, se não me engano, ele pode perder isso. E LSTM é uma arquitetura diferente, que ele usa uma ideia de gates ali. São portões ali, que ele salva a memória de curto prazo e de longo prazo e vai fazendo ajustes para poder não perder essa informação. E aí, tem toda a construção aqui, você pode pegar a documentação também, isso aqui não é muito mistério, não fiz nada do zero aqui. Trouxe o que cada função faz ali, cada classe ali, cada função ali também que eu estou usando. Esse aqui está dentro da net, aqui da rede do LSTM, esse aqui não, mas beleza, só ver a indentação também na dúvida. Aqui simplesmente para montar as camadas ali, construir a arquitetura. Isso aqui vai executar a previsão. Isso aqui simplesmente vai colocar minhas janelas ali, sequenciais, né? E usei também aquela ideia de otimização bayesiana, mas eu usei com Optuna. Ali eu poderia usar qual é a ideia? Quero identificar quais são os melhores hiperparâmetros para o meu modelo. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei simplesmente... poderia usar Random Search, poderia usar Grid Search, algumas coisas nesse sentido, mas eu quis usar inferência ali, que usar modelo probabilístico, fazer essa inferência ali bayesiana, para poder achar algo de forma probabilística. Então, ele vai treinar e avaliar o modelo ali e vai fazendo essas otimizações com base em probabilidades. Ele não vai fazer isso de forma aleatória, para tentar economizar um pouco mais de recursos computacionais e vai pesar também. Mas, mesmo assim, tentar chegar em melhores valores. E qual a ideia? Vou descer aqui, isso aqui tem toda a construção, como é que foi feita aí. Se tiver mais interesse em saber ou tiver alguma dúvida específica aqui, me pergunta também, mas é mais questão de... Eu posso, na verdade, quando for colocar um vídeo sobre redes neurais, eu vou começar pelo Perceptron, que foi o primeiro ali, para mostrar o que é a função de ativação. Estou usando questão de ReLU aqui também, tem até outras coisas, camada oculta, como é que é feito. E aqui os gates, se eu não me engano, no LSTM ele cria 3 gates ali de camadas que são obrigatórias a ter ali, tem a camada de esquecimento, tem algumas coisas nesse sentido, input, output.
E aqui acontece. Depois eu coloco mais detalhes, mas isso aqui é questão de programação de computadores e camada simples ali de redes neurais. Mas vamos lá. O que eu quero daqui? Eu quero... Aqui, ó. Vou rodar aqui, vou executar aqui. Já deixei, assim, já executei tudo, já rodei tudo, porque demora. Na verdade, tem coisa aqui que demora. Esse study aqui é do Optuna, que ele usa. Usei 1000 épocas e N-Trials. Cadê N-Trials? Eu nunca vou ver onde está isso. N-Trials, onde eu botei isso? Ah, tá aqui. Usei 100. Poderia usar mais? Poderia. Mas, de repente, não é muito viável. O que eu quero com isso? Ele faz uma busca primeiro para encontrar os melhores hiperparâmetros. Aqui tem as trials. E ele vai buscando para depois que encontrar os melhores, ele vai rodar as épocas. Coloquei 1000 épocas, poderia colocar 2000, poderia mudar, sim. Aqui são os hiperparâmetros encontrados e aqui são as épocas. Ele vai treinando. Aí tem simplesmente como é que tá meu treino, minha validação ali, como é que eu estou fazendo isso. Para ver se melhora, ele vai ser salvo, esse modelo aqui é salvo em memória, é salvo em disco, na verdade, para carregar em memória depois. E a pasta models que vai estar disponível para vocês. Se vocês quiserem executar isso sem ter que retreinar o modelo, pode ocultar essa parte toda aqui, você pode comentar essa parte aqui, isso, e só carrega o modelo depois que tem na célula seguinte, vocês vão ver aqui com mais detalhes. Aqui são as épocas, cada época que foi feita ali, como é que tá fazendo, e ali você vai vendo que vai reduzindo o treino, vai reduzindo meu erro, né, que é o objetivo. Então, vamos lá, reduzir, descer tudo, ele foi até a época 589, não precisou chegar até na 1000, mas beleza. E aqui também, tempo que levou aqui, 16 minutos, na verdade, eu usei GPU aqui, então, minha GPU fraca, né, na verdade, meu notebook é uma 1050 sem CTI, integrada no notebook mesmo. Se eu quiser usar isso numa GPU mais forte, isso aqui leva segundos, mas beleza. Ou até mesmo se você tiver CPU, mas tiver com M alguma coisa do Mac aí, Silicon, né, a Apple Silicon, alguma coisa assim, nesse tipo de processador, ele vai fazer uma boa otimização também, vai levar poucos segundos ali, no máximo 1 minuto, menos, não sei, depende da configuração também, porque ele é bem otimizado para isso. Mas beleza. Aqui eu carrego. Aí aqui, na verdade, se eu não executar aquela parte, o máximo que pode acontecer, você tem que colocar isso numa variável antes, para você colocar model, recebe, aí você põe isso aqui. Então, basicamente isso. Aqui eu realizo a previsão e vamos lá. Aqui já carreguei o modelo. Aqui a função, é porque o mapa eu separei, tinha algumas diferenças ali, mas detalhes ali que eu não quis fazer uma função para os dois, coloquei um mapa específico, mas faz a mesma conta. E basicamente a mesma, né? Para poder ter essa comparação ali. Mudei um detalhe ou outro ali só para questão de tá virando problema com zero e tudo aí. Se quiser pode até remover isso aqui, pode testar, você pode remover isso aqui, não usar mais que essa magic aqui, né? Mas beleza. Aí o que acontece? Lembra do valor? Não, também não. Deixa eu subir aqui, peraí. Aqui deu 0,4 de RMSE e 35 de MAP. 0,35. Aqui deu 0,14. Não, 0,14 ali do meu erro do MAP. Ficou invertido, mas beleza. 0,18. Caiu. Caiu aqui. Caiu aqui. Deixa eu... Peraí, vou subir de novo. Calma aí. Calma aí. É porque tá invertido também. Confundo aqui, mas beleza. Gravando ao vivo é isso aí. Gravando quase ao vivo, né? Faz o seguinte. 0,4 ali o primeiro, 35 é o outro. Calma aí. 0,18 que ó, caiu de 0,4 para 0,18, aqui está 0,35 caiu para 0,14. Então o erro caiu. Ele está. Deixa eu ajeitar o microfone aqui, peraí. Ele melhorou. O modelo está melhor. Fez a previsão melhor. Só esqueci de plotar o gráfico aqui, mas beleza. Eu plotei o gráfico no outro, mas. Fiz um outro LSTM aqui também que eu vou mostrar com variáveis exógenas, mas eu esqueci de colocar aqui, beleza. Aí não adianta colocar porque, se eu não me engano, usei o mesmo nome de variável, então substituí o valor. Não adianta rodar agora, que vai demorar bastante tempo. E o que acontece? Se quiser plota aí depois, só inserir uma célula aqui em cima, eu vou mostrar onde está esse código depois. Mas vamos lá. Vamos por partes agora. Vamos para a segunda parte agora. Aqui eu trouxe o link desse dataset aqui no Kaggle, onde está disponível. Você pode ver como é que está lá. Deixa eu clicar aqui, vamos ver aqui.
F11, vou... Esse aqui são os datasets ali da... Deixa eu ajeitar aqui, pronto. Esses são os datasets da notícias da Índia. Cadê? Código não... Você pode ver como é que estão esses dados. Tem a data de publicação, tem o que é o título ali, headline, e o texto. Aqui que eu quero com isso aqui, vou fechar aqui. O que eu quero com isso? Eu vou pegar... esse aqui que eu falei que tem uns 200 MB mais ou menos, então eu não vou deixar disponível. Faço download aqui, coloca na pasta datasets que pode rodar tranquilo. Aí você só precisa fazer esse download e executar tudo que está aqui. Porque os outros, que eu vou gerar outros datasets também, mas é só para fazer um checkpoint, porque eu faço um tratamento que demora, salvo e depois eu executo o restante. Mas vamos lá. O que eu quero daqui? Eu quero... Aí, só notícia e data. Eu nem preciso de categoria, peguei também, acabei removendo. Mas só preciso de notícia e da data. A data aqui está a partir de 2001. Mas aí quando eu for fazer uma junção com o meu dataset do meu índice, eu vou fazer a junção pela data e essas que são abaixo de 2005 não vão entrar ali. Mas beleza. E aí com base nisso, o que eu quero fazer? Tem várias notícias aqui, ó. Tem mais de uma notícia no dia e eu vou fazer um agrupamento dessas notícias que são... Calma aí. 3 milhões e meio de notícias. E aí, vai até 2020 ali, até dezembro de 2020, quase 2021, beleza. A partir disso, só precisei converter para formato datetime, ok? E aí, vou aplicar um princípio de regex ali, só para retornar apenas letras. Quero apenas letras, que eu vou trabalhar com NLP também. E assim eu vou agrupar minhas notícias por dia. Na verdade, vou limpar e aqui eu vou agrupar. E aí o que acontece? Vou fazer um join aqui. Levou 3 minutos para rodar, 3 minutos e meio, é muita coisa. Mas aí, aqui que eu falei, eu começo a fazer alguns checkpoints, porque simplesmente tem algumas coisas que demoram muito, é para não ter que executar tudo de novo, eu fiz isso. Mas esses dados é muito extenso, não posso subir para o repositório. Eu acho que tem limite de 100 MB, se eu não me engano. Eu não sei se mudaram isso também, né? Mas a última vez que eu vi, que eu tentei subir algo assim, deu problema. Então, não vou subir esses dados por isso. Senão, deixaria lá, sem problema. Eu vou deixar o link, na verdade o link está no notebook, né? Então você pode pegar lá. Mas é com a ideia. Isso também se você quiser chegar nessa segunda parte de notícia. Ou, assim, use como referência no trabalho, use como referência em outros cantos, para estudos, que seja. E é isso. Enfim, usei um pacote aqui do NLTK, usei o Vader-Lexon, eu fiz download lá no início do minha importação lá dos pacotes. Isso aqui é muito bom para extrair sentimento de texto curto ali, nuances aqui, coloquei aqui nuances geralmente encontradas em redes sociais, comentários, reviews, esse tipo de coisa. E ali eu quero extrair algumas coisas ali de subjetividade do texto, se tem opinião, se é muito de opinião ou se é mais baseado em fatos, e também a polaridade dos sentimentos ali, não só se é negativo ou positivo ali o sentimento, mas também o impacto que isso tem ali, o impacto não é a força disso, se é neutro, se não é, e vou mostrar aqui o analyzer, como é que ficou. Só um minutinho. Sentimento analyzer, ok, busquei. Deixa eu ver o negócio aqui. Polaridade, subjetividade, ok. E aqui eu vou usar o seguinte, aqui ó, 50 minutos para rodar, aí começa a pesar um pouquinho, porque tem muitas notícias ali, mesmo que tenha tido um agrupamento ali, deu uma pesadinha. Mas aí o que eu quero daqui, ó? Lembra que eu só tinha notícias e datas? E aí o que consegui extrair aqui? Fazendo isso aqui é um feed engineer já, né? Mas extraindo mais informações desses dados. E aí eu tenho a subjetividade do texto, tem a polaridade, compound, negativo, neutro, positivo e tudo mais, para poder ver quanto que está de sentimento ali, o que eu posso extrair disso, se essas variáveis vão me ajudar ou não ali para poder prever esse meu índice. E como que eu vou juntar tudo aqui? Eu fiz um checkpoint, salvei, ok, carreguei. E aí o que acontece? Lembra do meu BSSN? Vou fazer um merge aqui pelo date. E agora aqui, peguei só printei o primeiro. Agora eu tenho meu dataset original, na verdade eu poderia remover todas as outras colunas, mas eu fiz um filtro aqui depois. E as notícias também.
ter a notícia do dia que ocorreu esse fechamento. Porque aí, de repente, o que eu quero buscar aqui também é para ver se, assim, estudos que são derivados desse, né? Se de repente vai sair uma notícia, será que essa notícia que saiu hoje vai afetar no preço de amanhã? Dá para fazer esse tipo de coisa, dá para chegar a esse tipo de conclusão. Conclusão não, né? Chegar a esse tipo de inferência ali e não só notícia, mas muitas vezes decisão que é tomada no fundo, ou alguma coisa que, algum relatório financeiro que a gente esteja olhando de uma empresa que é SA, tem a parte de RI ali, em relação com as pessoas ali, né, as pessoas que investem, e você pode ver esse tipo de coisa. Você pode ver que está saindo um relatório ali no balanço contábil, posso ver decisões que foram tomadas, ou se eu estou olhando o fundo imobiliário, será que esse fundo aí vai vender alguma coisa? Será que vai vender algum terreno? Será que vai vender alguma coisa? Porque vai impactar no preço? Vai. Mas é isso que eu quero? Então, aí você vai vendo. Você vai vendo de acordo com a sua estratégia. A ideia é essa. E aqui tem o restante das coisas. E aí, o que é que eu quero? É apenas o fechamento e o restante. E, deixa eu trazer aqui. E o que acontece? Eu trago coluna de data também. Aqui é só para fazer com que minha série seja sequencial. Eu não preciso da coluna de data, na verdade. Se não tivesse data, mas fosse algo sequencial, tivesse ID, mas cada ID representasse uma sequência, tudo bem também. Então, tem muitas estratégias que são usadas também, que a gente não vai prever a data, mas a gente vai prever demanda e coisa nesse sentido, que a gente usa uma data relativa, que muitas vezes a gente tem muitas coisas que acontecem no mesmo dia e está tudo no mesmo dia. Como é que faz uma sequência? Tem muitas formas de usar data relativa, tem algumas coisas, tem pacote pronto para isso também, relativo ideal, tal, algo assim. E não vou trazer isso aqui, que é uma abordagem já para séries irregulares, tem mais complexidade envolvida, não vou trazer, porque quis simplificar mesmo. Vamos lá. Até porque isso aqui era um projeto de faculdade, e não foi pedido esse nível de complexidade, nem nada desse sentido. Não que seja difícil, mas faculdade geralmente é algo mais introdutório. Então, não foi sobre séries temporais, foi mais sobre NLP, mas aí eu coloquei uma série temporal também para poder ver o impacto. E a parte de NLP, que eu precisava de outras coisas, eu removi daqui. Eu usei outros algoritmos também para outras coisas, mas não fazia sentido para esse case. Eu quis simplificar e colocar num case novo. Por isso que foi demorado também, porque tive que ajeitar os scripts antes, ajeitar a ordem aqui, executar de novo, ver se está tudo certinho. E vamos lá. Aí, o que acontece? Minha série temporal é esse aqui, meu close, né? Meu fechamento. O que eu quero daqui essa aqui são mais variáveis exógenas, são variáveis que, isso aqui é minha variável endógena, isso aqui é minha variável exógena, que aí eu vou usar o seguinte, lembra que eu usei o Arima? O Arima teve variações ao longo do tempo. O Sarima surgiu para olhar também a sazonalidade, para poder identificar ali se você vai, aquele PDQM, se for o maior, né, maiúsculo, se for tudo zero, é porque não tem sazonalidade, não tem nada nesse sentido. E aí o Sarima vira meio que um Arima. Então, o S ali, de seasonal, e tem o Sarimax também, com X, que é a minha variável X ali de exógenos. E aí, sim, eu vou usar o Sarimax para poder fazer isso. Então, vou ver se melhora a previsão. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui. Eu nunca vou lembrar o valor da métrica lá, mas o que eu fiz aqui? Só para não passar direto, né? Já ia embora. Aqui, lembra aquelas ordens que eu coloquei? Isso aqui foram as ordens que eu coloquei aqui. Posso mudar alguma coisa? Posso mudar. Tava 2-1-1. Eu fiz outros testes também. Posso botar 2-1-1, posso seguir o que está lá. Isso aqui foi baseado naquele gráfico de Lollipop, que eu estava me baseando para poder ver a autorregressão, como é que estava e tudo mais. E aí, o que acontece aqui? Isso aqui são meus dados de treino vem até dia 2.999, que o 3.000 não está incluído. E a partir disso tem meu forecast. Aqui foi o forecast, a previsão já do modelo. Previsão aqui, ó. Resultado. Qual foi o resultado do modelo? Usou o modelo aqui, fez o fit aqui para ter o treinamento. Forecast aqui. Pera aí. Joguei o F para lá. Dos 10 dias. YPRED aqui, não sei porque eu printei isso, mas deixa aí. Não precisava disso não. Posso ocultar isso aqui. Salvar aqui também.
para você subir com isso mais limpo. Isso aqui é outra coisa que eu estava fazendo. Deixa eu ver aqui. Na verdade, vou remover isso aqui. Não vai fazer sentido não. Salvar isso. E aí o que acontece? Porque o que acontece? Ia dar erro aqui em cima porque ele ia ser executado antes. Mas, deixa eu ver. É isso mesmo. É outra coisa que eu estava fazendo, outra coisa que eu estava testando. Mas aí o que acontece? Meu erro subiu até bastante, na verdade. Foi para 1,5 ali do meu map e aqui para 517, estava zero alguma coisa. Então eu não estou conseguindo prever tão bem. Meus dados externos não estão prevendo tão bem. E aí podem ser várias coisas. Eu posso estar usando notícias que não façam muito sentido, posso estar, de repente, posso filtrar uma categoria da minha notícia para olhar só financeiro, porque eu não estava olhando só finanças. Porque muitas vezes tem alguma coisa política que acontece que muda o preço. Pode ser que alguma coisa ocorra na área de, sei lá, esporte, que influenciou no preço de uma ação de alguma coisa. Ah, não faz sentido? Simplesmente, eu lembro de uma vez, foi até um caso isolado, mas já aconteceu, assim, para saber que existe, de estar uma vez uma entrevista coletiva com o Cristiano Ronaldo, que colocaram Coca-Cola ali em cima para ele na bancada, ele colocou a Coca-Cola de lado e falou Coca-Cola não. Pegou a água e bebeu a água. A ação da Coca-Cola caiu. Porque as pessoas acharam aquilo ali o máximo ali, atleta, não, beleza. Ah, isso não é por muito tempo, não, não, beleza, mas a gente quer prever os impactos que tem. Então, esse tipo de coisa influencia. É uma coisa meio isolada, sim. Assim, se eu tenho Coca-Cola no meu portfólio de investimento, alguma coisa, eu não tô nem aí para esse tipo de situação. Mas tem gente que quer fazer um day trade, tem gente que quer fazer alguma coisa, não que eu esteja sugerindo isso, não faça, não gosto de day trade, que longo prazo, aleatoriedade você vence ali, se você tem muito conhecimento técnico, de forma aleatória você vence a longo prazo. A ideia é, você pode comprar um negócio, deixar parado ali, é claro que você compra, você investe em mercados, investe em empresas, você tem que investir em coisas que sejam realmente tendência ali de crescimento, coisa que faça sentido, seja sólida e tudo mais. Mas se você só comprar e deixar parado ali por 10, 20 anos, você já ganhou alguma coisa. Então, esse rally do day trade ali, tem gente que ganha isso, aquilo, assim, questão de cada um vai ter o perfil, né? Então, eu simplesmente não quero ter dor de cabeça com isso, tenho mais coisa para fazer, minha fonte de receita vem de outro canto, eu não foco em investimento. Então, mesmo assim eu ganho com isso? Ganho, com o tempo eu ganho. Então, pessoas que muitas vezes ficam nesse rally, vivem estressadas aí, pessoa com 20 anos de idade tem cara já de 75, porque simplesmente tem que acompanhar tudo ao mesmo tempo, botar 7 telas aqui para poder acompanhar tudo, beleza? E eu não tenho tempo para isso, coloco ali, vejo depois de 10 anos como é que ficou, performei muitas vezes um pouco melhor do que a pessoa que ficou fazendo day trade todos os dias ali, o dia inteiro. Mas beleza. Perfis diferentes, pode ser que alguém ganhe com isso ali, porque quanto maior o risco, maior o retorno. Não, sim, tem esse tipo de coisa, sim. Mas é estratégia, cada um vai ter o seu tipo de estratégia aqui e isso é algo pessoal. Tá, beleza. E aí, o que acontece? O que eu quero disso aqui? Isso aqui é espaço para melhoria. Espaço para melhoria porque não melhorou, meus dados não melhoraram aqui. Posso mudar meus valores que estão aqui, botar, se não me engano é 211 que usa ali. Deixa eu ver aqui, ó, subir rapidinho. Antes do LSTM, qual que eu usei aqui? 211, isso mesmo. Posso colocar 211 e ver se melhora. Mas eu testei várias coisas, usei o gráfico, usei várias coisas ali. Uma hora ou outra melhorou, outra hora piorou. Mas eu quis colocar da forma mais simples possível, 11 e aqui 000, show, rodei, tive isso. Você pode tentar identificar melhor o padrão nos dados com aquelas transformações que foram feitas ali, com o Lollipop também, pode tentar identificar mais detalhes que façam sentido para poder ver quais são esses valores, pode botar o autorima de outra forma para poder ajudar nisso aqui, ok? Mas, isso aqui eu poderia até encaixar assim, né? Deixa eu botar isso mais bonito aqui. Show, como é? Padrão de projeto aí. Show. Salvar assim, entregar para vocês assim. E é toque, né? Toque, né? Não sei se é Refactory agora, não vou lembrar qual padrão é esse aqui. Refactory eu acho que é mais ligado a IFL, mas beleza. Design pattern, né? Beleza. E a ideia é essa. Não melhorou? Não melhorou. E aí você vai tomar a decisão se insere notícia, se não insere, de repente uma outra notícia melhora, de repente um relatório pode ajudar. Porque quando esses fundos vão fazer projeções, esses fundos não usam só valores autorregressivos, eles usam
várias informações, muitas vezes até informações privilegiadas, mas aí ó, é outra seara, para poder prever esses preços. E aí sim poder fazer recomendações para você. Tá, beleza. Tem até um modelo aqui bem mais complexo que eu usei em outra coisa, que é a ideia de previsão de hedge também, fundos ali, fundos de investimento, que eu estava tentando competir com fundos de investimentos grandes, aí peguei previsões dos maiores fundos e tentei colocar ali. Usei poucos dados e não consegui bater esses fundos, né, também, senão eu ia estar vendendo aqui, eu estava vendendo também um serviço, né? Mas beleza. Não consegui bater esses fundos, mas cheguei perto. E aí, assim, foi que eu consegui com informação pública. Então, de repente, eu tenho que comprar algum relatório específico, eu tenho que comprar algumas coisas ali, algumas assinaturas, não sei, eu não sei quais são esses relatórios ali, onde está escondido esse ouro, mas também não é meu foco. Então, tudo bem, foi mais para estudos. E estudos que uso também, né? Mas beleza. E aqui, a parte 2 de LSTM, por quê? Vamos colocar essas variáveis exógenas aqui também, lembra? Que a gente usou para um, vamos usar para o outro também. Teve uma mudança ou outra. E aqui eu estava tendo dor de cabeça com a Pituna, né? Quer saber? Peguei e passei os hiperparâmetros na mão. Passei aqui. Antes não estavam assim, estavam buscando pela. Aqui, ó, eu subi de novo só para ver onde que eu peguei o Optune, onde que eu coloquei o dado. E eles entram aqui, nessa parte aqui, ó. Vai pegar o melhor aqui, o Best Parameters aqui. Best Parameters está onde? Best Parameters tá aqui no Study, que puxa Best Parameters e por aí vai. A partir do Optuna, que ele vai usar a função ali e tudo mais, para minimizar ali. E aqui eu poderia usar mais trials também, tá? Poderia mudar muita coisa. Mas vamos lá. Descer aqui. Esse processo de subir e descer, muitas vezes eu até me perco, porque tá extenso, mas beleza. Tá tão extenso, mas o ideal é estar mais organizado. E teve um detalhe ou outro da função que eu mudei, adicionei a vírgula aqui mais ou menos, tem pouca coisa. Mas eu quis ter que ficar criando uma função única para os dois, aí eu recriei, copiei aqui e vamos lá. O foco foi realmente em rodar isso aqui um pouco mais rápido também. Salvei aqui, LSTM parte 2, mesma coisa. Aqui não fez os trials porque eu não usei o Optuna, eu simplesmente passei os hiperparâmetros direto. E vamos lá, ele rodou até o 2000 aqui, coloquei até o 2000, época 2000. Aqui lá eu botei até, eu poderia botar o mesmo ali para comparar melhor, mas que lá, querendo ou não, ele encontrou antes de todas essas épocas, não precisou disso tudo. Não necessariamente aumentando o número de épocas melhora o meu modelo. Taxa japonizado, ok. E aqui como é que ficou o meu treino ali, o erro do treino, o erro da validação. Outra coisa, ele, acabei não falando, mas se não tiver melhora, se ele não tiver nada para acrescentar, ele não salva o modelo. Você fica aqui, ele não salva, aqui ele salva. Teve uma melhoria aqui, deixa eu ver. Leve melhoria, né? Não tem muita coisa, muitas vezes muitas casas desse mapa, tá mostrando até 0,6, né? Não, até 4 aqui. Não, peraí. Não, tá aqui. Até 6 casas decimais. E muitas vezes não dá para ver esse número aqui, mas está tendo uma pequena diferença ali, vai lá e salva o modelo. Então, não melhorou, não salva o modelo. Teve alguma melhora ali, ele vai lá e salva o modelo. Coloco aqui, chamo ele aqui, tive que chamar de novo o modelo aqui, uma beleza, cadê? Parte 2, eu faço meu eval, chamo ele, já o modelo preciso retreinar, faço a previsão. Aí o que acontece? A previsão, a gente tem que ver o seguinte, o erro, achei alto. Aqui, vamos lá. Vou mostrar aqui o gráfico como é que ficou, ok? Tá, você pode ver a escala não está tão distante assim, mas teve uma diferença. Você pode ver que foi para 453, aqui o RMSE está em 1000 e pouco. Mas qual a ideia aqui? Isso aqui eu tinha que colocar o gráfico para o outro também, mas o outro estava tão próximo ali, estava 0, 0 alguma coisa ali, que ia mudar quase nada aqui, a escala ia ficar bem menor aqui. Mas está muito próximo ali, bem próximo do real. Então só o valor financeiro já ajuda muito bem. Mas e qual a ideia? É isso aqui que eu quero comparar. Esse aqui foi meu fechamento, 38 mil, por exemplo, desse dia aqui. Aqui tem esses valores ali sobre as notícias. De repente eu posso tirar, de repente coloquei algumas coisas que não fazem sentido. De repente eu quero olhar só o meu, não sei, subjetividade. De repente só a subjetividade já atende. Façam os testes, me contam aí depois o que vocês fizeram, o que vocês testaram de abordagem, que cada um vai fazer uma abordagem diferente, cada um vai pensar de uma forma diferente. Isso é ótimo. E aí era 38 mil e pouco, o valor real. Ele previu 40 mil.
errou aqui, errou um valor até alto ali de diferença. Mas muitas vezes eu posso fazer certas otimizações, eu poderia botar no outro lá também, né? Para comparar que o outro é bem próximo. O outro quase que não teve erro, ia ficar mais bonito, mas beleza. Nem sempre vai ficar bonito também, nem sempre vai melhorar o modelo. E tudo bem, pelo menos a gente experimentou, isso aqui a ciência de dados é isso, você experimenta para ver justamente, ó, isso aqui não foi o melhor caminho. E aí por que não foi o melhor caminho? A gente vai documentando. Olha, não sei, usei essas colunas, não funcionou. Vou testar uma por uma. Vou acrescentar uma aqui e vamos ver. Então vou removendo ali, não, beleza. E aí posso fazer outros tratamentos, posso fazer outros tratamentos de texto também, como eu tinha feito em partes mais complexas ali de NLP, até para identificar tópico também de notícia e tudo, com agrupamento ali de LDA, né, Latent Delete Allocation, para poder identificar padrões ali nas palavras para poder gerar tópicos. E a partir disso tentar prever usando tópicos também. Tinha ficado um pouco melhor, mas essas são outras abordagens. Testem aí, vejam o que acharam ali, o que vocês conseguem fazer. Depois me contem aí também. Então, assim, mas quero fazer um modelo final. Esse LSTM aqui foi o melhor. Cadê? Volta. Esse LSTM foi melhor, ele ganhou 004 aqui. Não sei se tá a memória, que eu acho que eu substituí ali, então, deixa eu ver aqui. Porque eu botei DefPred ali também. Como é? DefPred. Não, DefPred tá lá no outro que tá aqui embaixo também, né? Então, DefPred é o mesmo que foi substituído, então não vai adiantar. Não dá para botar agora. Mas acontece. Simplesmente se fosse executar de novo, vai levar mais 500 anos aqui, não. Eu vou gravar assim mesmo e tudo bem, mas se quiser adicionar esse gráfico ali antes da parte do erro, da avaliação do erro, copia e cola. É o mesmo nome de variável, copia e cola, coloca ali e executa. Enfim, é isso. Por hoje é só. Deu 1 hora aqui de vídeo, certinho. E quase certinho, né? Uns quebrados aí. Vou subir o vídeo aqui daqui a pouco, atrasou um pouquinho aí, mas questão de simplesmente organização aqui, rotina pesada com muita coisa, mas é isso aí, tá no ar. E vou subir os códigos também para o repositório e até a próxima aí. Valeu, pessoal, até mais. Qualquer dúvida é só chamar. Tchau.